Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus e é sempre bom, quando a gente vai fazer essa meditação, pedir o auxílio divino para que venha nos ajudar a não só compreender a palavra, mas também fazer com que a palavra se aninhe em nosso coração. Nós estamos nesse mês da Bíblia, não é? Lançando esses vídeos para vocês, acompanhando um pouco daquilo que são os textos preparatórios para esse mês. E no primeiro encontro nós vimos, se vocês se recordam bem, que Deus elege o povo, não é? O Padre Lauro falou sobre isso na sua palestra. Ele dizia que no livro do Deuteronômio nós temos muito claro esta palavra, olha, Deus, ele elege um povo. E se ele elege um povo, é porque ele escolheu esse povo para que pudesse, através dos tempos, através das realidades do mundo, fossem capazes de comunicar o seu amor e a sua graça. Então, primeiro ponto, nós somos eleitos de Deus. Todos nós que fazemos parte da família de Jesus, somos eleitos de Deus. No segundo encontro, pelo Leonardo, nós somos convidados a refletir sobre a solidariedade com o irmão necessitado. Um assunto que é muito importante, principalmente nesse tempo da pandemia que nós hoje vivemos. Não é porque amanhã pode ser que não viveremos mais, mas esta palavra de solidariedade, ela não só vale para agora, mas ela vale também para todos os outros tempos, para as outras situações que a gente vier viver. É claro que essa solidariedade, ela precisa ser bem compreendida. Ela não é apenas o doar para as pessoas o que elas necessitam, mas também significa se doar, se colocar a serviço daqueles que mais necessitam com toda a nossa vida, não somente com aquilo que nós temos como bem, como dinheiro, mas tudo aquilo que nós temos enquanto pessoa, amor, sentimentos, tudo aquilo que nos invade. E nisso nós chegamos no capítulo 30 de Deuteronômio, não é? O capítulo 30, versículo de 11 a 20. E antes da gente meditar essa palavra, nós vamos fazer essa oração pedindo a Deus que ilumine os nossos corações para que a gente possa compreender de fato o que esta palavra vem trazer para nós. Que ela não seja apenas uma palavra dita ou lida, mas que ela possa ser uma palavra meditada, que ela possa encontrar ressonância dentro do nosso coração, para que a gente possa, com a fé e a esperança em Deus, sermos capazes, é claro, de transformar esta palavra em palavra de vida. Por isso, nós pedimos, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, assim como fizestes no dia de Pentecostes. Tu mesmo prometeste, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos recordaria a Tua palavra e nos faria compreendê-la de modo mais perfeito. Nós queremos compreender Tua palavra de modo mais perfeito nesta hora, Senhor Deus. Nós que vamos meditar esse capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículo 11 a 20, queremos que o Senhor esteja conosco e nos ajude a descobrir a riqueza dessa palavra em nossa vida. Amém. Assim diz o texto que hoje a liturgia desses encontros nos convidam. Diz assim: com efeito, este mandamento que hoje te prescrevo não é difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que digas: quem poderá subir até o céu para apanhá-lo? Quem nolo fará ouvir para que possamos cumprir? Não está do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nolo fará ouvir para que possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance
está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Vejo que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos, guardando seus mandamentos, suas leis e decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo sobre a terra, onde ides a entrar, depois de atravessar o rio Jordão para ocupá-la. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou a dar os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse capítulo 30, ele é uma conclamação de Deus para todos nós. Percebam, olha, Jesus, através da palavra de Deus, quando eu digo Jesus, porque nós somos cristãos e o Antigo Testamento ele precisa ser interpretado à luz da ressurreição de Jesus. Então, eu creio que nesta palavra Jesus nos fala e ele diz para nós, olha, cumpra todos os mandamentos que Deus te prescreve para que você seja feliz. E é importante a gente perceber isso, meus irmãos e minhas irmãs, que é uma justificativa que nós damos muitas vezes a Deus dizendo: os mandamentos de Deus são muito altos, são muito grandes, são muito difíceis de ser cumprido, porque eles exigem de nós demais. Mas o mais interessante é que os mandamentos de Deus, eles trazem para nós a liberdade que nós sempre buscamos. É interessante que para a gente ser livre de verdade, não é? Essa liberdade que nos faz alcançar o reino, nos faz alcançar as coisas novas do coração de Deus, ela passa pela obediência. Não existe liberdade sem obediência de mandamento. Eu creio e sempre interpreto as leis do Deuteronômio, as leis que a igreja nos apresenta, os mandamentos que Jesus nos apresentam, como margens de um rio que nos conduzem direto para o mar. Ou seja, se o rio não tem margem, ele se perde. Ele vai aguaçando tudo, fazendo aquele aguaceiro, mas não chega ao seu destino, que é o mar. E hoje, através desta palavra, o próprio Deus nos diz: não adianta, Israel, não adianta, cristão, você dar desculpas dizendo que os mandamentos são muito altos, que os mandamentos estão muito longe de ti, porque não estão. Os mandamentos de Deus, ao contrário, estão ao teu alcance, em tua boca, em teu coração, para que possas o cumprir. Percebem que os mandamentos de Deus, eles não estão fora de nós, mas muito pelo contrário, eles estão dentro de nós, porque eles vêm, de fato, preencher todas as perguntas que nós temos sobre a vida eterna, todas as perguntas que nós temos sobre a vida em Deus, todas as perguntas que nós temos sobre o que é felicidade, o que é sucesso, o que é vida eterna.
como devemos levar o sofrimento para a nossa vida. É interessante que essa palavra, ela vem dizer para nós o seguinte: só não segue a Deus quem de fato coloca desculpas, porque Deus está perto de nós. Os mandamentos de Deus estão ao nosso alcance. Conseguem perceber isso? Não é algo longe, não é algo distante, é algo próximo. Mais próximos do que nós mesmos, do que nós imaginamos. Santo Agostinho dizia: te procurei fora, Senhor, mas estavas dentro. Ou seja, o mandamento de Deus está escrito em nosso coração. Não está escrito mais numa tábua da lei, mas está escrito com o sangue de Cristo na nossa vida. Por isso que não é difícil colocar esses mandamentos para a gente cumprir, porque eles nos fazem livres de verdade. Eles nos fazem alcançar essa liberdade que vem de Deus, essa liberdade que vem do Espírito Santo. E assim Deus coloca para nós: olha, diante de ti, Israel, povo de Deus, eu coloco a vida e a morte, a felicidade e a tristeza. O que você escolhe? Percebem, meus irmãos, eu creio que a bondade de Deus é tão infinita e a bondade de Deus é tão grandiosa que Ele nos dá essa capacidade da gente escolher qual é o nosso destino. Felicidade, se escolhemos vida. Tristeza, se escolhemos morte. Percebem que Deus, Ele dá essa opção para nós. E de fato, essa opção muda tudo. Porque nós começamos a compreender que o amor a Deus, ele não pode ser fruto de uma imposição. O amor a Deus é fruto de uma escolha que nós fazemos. Nós queremos nos colocar naquele caminho e não só colocar-nos naquele caminho, mas nós queremos caminhar aquele caminho. Porque muitas vezes nós falamos muito dos mandamentos, mas vivemos pouco o que os mandamentos nos pedem. Vivemos pouco o que esta palavra nos traz ao coração. É sempre importante a gente perceber que Deus, quando fala do ser humano, ele lembra do coração. O coração por quê? Lá está o centro das nossas decisões. Lá está o centro do nosso amor, lá está o centro dos nossos sentimentos. Percebem que o segmento de Jesus não é um segmento robótico, mas é um segmento discipular. E discípulo está ouvindo o que o seu mestre diz. Discípulo está a favor do seu mestre. O discípulo se coloca junto com o mestre. Nesse dia que nós ouvimos essa palavra, o que você escolhe? A vida ou a morte? E é bom a gente ler o capítulo 30 inteiro, que nós vamos compreender algumas coisas, o que é bênção, o que é maldição. Porque às vezes a gente diz assim: nossa, minha vida está tão maldita. Mas por que minha vida está maldita? Por que sua vida muitas vezes está maldita? Porque se a gente for fazer uma análise bem real da nossa vida, é porque nós deixamos de amar. É porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus. É porque nós deixamos de caminhar no caminho que Ele nos apresenta. Por isso, eu convido você a, em família, a ler esse texto. Não se preocupar muito se você vai entender o contexto, mas tentar perceber o que o Espírito Santo vai dizer a você. Você tem escolhido a vida? Você tem permitido que Deus ele haja na sua vida? Ou você tem escolhido a morte e tem semeado a morte ao seu redor? Tem semeado a morte aos seus, aqueles que se aproximam de você? É claro que a escolha da vida ou da morte, ela não é somente da pessoa. Ela é de todos aqueles que estão ao redor da pessoa. Por isso que nós temos que ter clareza nisso.
E não adianta eu ficar apenas meditando esta palavra e tendo no meu coração, irmãos e irmãs, de maneira pessoal, mas de maneira intimista, ruim. Eu preciso fazer uma experiência de escolha pela vida de maneira comunitária. Sabe por quê? Porque eu posso começar a analisar o mundo da seguinte maneira: se eu tenho vida, pouco me importa os outros. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente porque quando eu escolho a vida para mim, eu escolho também a vida daqueles que fazem parte da minha comunidade. Por isso que é importante a gente perceber que não dá para se salvar sozinho. Deus que nos criou sem nós, sem a nossa ajuda, Ele precisa de nós para que Ele construa em nós essa salvação. Vai nos lembrar Santo Agostinho. Eu faço votos que você, na sua casa, nesta noite, não é, de segunda-feira, possa ouvir essa palavra. E não só ouvir, possa meditar com seus filhos, meditar com aqueles que estão próximos a você. E não ficar perguntando o que significa isso, o que significa aquilo, mas tente perceber o que a palavra de Deus fala a você nesse dia. E que esse Espírito Santo que nós invocamos no início desta nossa oração possa completar a obra em nós. A obra em você, a obra nos seus filhos, na sua família. É claro que essas mudanças não são coisas tão simples. Às vezes requer de nós um esforço muito grande. Mas Deus conta com a gente. Deus sabe que a gente pode ir muito mais além. Que Deus abençoe a todos, dê força e dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos meditar sobre a palavra de Deus e é sempre bom quando a gente vai fazer essa meditação